Puta que pariu, não vai dar para começar desse jeito, não. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Não, velho. Vocês querem lutar contra o Alexandre de Moraes, vocês não conseguindo lutar contra a preguiça de vocês de dar um boa tarde. Não, vocês querem me quebrar. Cadê o... Você sabe que é por isso que eu ando bem arrumado, que é o que salva, né? Porque o cara fala errado, o cara é feio, o cara é burro, tem que estar bem arrumadinho, bem presenciável. Isso que é o passar dos slides. Pessoal, boa tarde, brincadeiras à parte. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Não deu certo as últimas edições do fórum, mas dessa vez deu certo, né? Graças a Deus vai dando certo, graças a Deus a agenda fica bem apertada às vezes. E agora eu quero falar um pouco sobre essa questão das regulações. Os problemas que vêm das regulações, porque muitas vezes nessa discussão entre liberais, libertários, né, e diversos espectros do liberalismo, sempre a gente fica com aquela perspectiva de que não, a regulação, um pouco de ordem, um pouco de regulação é importante, pelo menos, para organizar a sociedade. Vamos, né, como eu fui bem apresentado, de dar uma questionada um pouco nisso, né? Porque muitas vezes nós pensamos nos reguladores como esses anjinhos, esses caras, essas mentes bonitinhas, né? Que estão lá pensando no bem comum, na ordem, na sociedade, na civilização, né? Aí eu resolvi perguntar para o Gemini, para o meu inteligência artificial, né? Aí eu falei assim, ô Gemini, faz uma... Eu trato bem, viu? Dica, tratem bem, eu trato bem a inteligência artificial. Pergunto como é que você está, beleza, joia, tudo bem. Morro de medo do Schwarzenegger entrar lá em casa dando um tiro de 12 na minha cara. Rapaz, as máquinas vão dominar. Vocês estão achando que não vai dominar? Vai, então vocês tratam bem esses bichos, porque nós não vai dar conta, não. Se prepara. Aí eu falei assim, faz uma imagem aí de um brasileiro, né, do empresário, sofrendo aí um pouquinho com as regulações, né? De suave, algo leve, né? Aí ele me entregou essa imagem aqui. Eu, caralho, velho, puta merda, esse me quebra, né? Aí eu, não, fala o seguinte, porque assim, vamos pensar isso aqui é porque ele pensou num cara engravatado, um grande empresário, né? Porque quando a gente fala das regulações, da importância do Estado, né? Porque senão um malvadão, um capitalista vai destruir as pessoas, os negócios simples e tal. Aí eu falei assim, então tá bom, vamos fazer o seguinte, coloca aí uma dona de um mercadinho pequeno, de boa, assim, que, né? Pra gente ver como é que é. Aí veio essa tiazinha aí. Aí eu, puta merda, meu. Falei o seguinte, vamos pensar no trabalhador que sofre, né? Que a regulação ajuda o trabalhador a conseguir o seu emprego, né? Essas coisas todas. Aí veio esse louco aqui e me entregar. Aí eu, poxa vida, não dá certo, né? E depois dizem que a inteligência artificial é socialista. Pelo menos lá de casa está bem treinada, pelo jeito, né? Mas, gente, não adianta. Você pode ser empresário, trabalhador, você pode ser o que for, dono de mercadinho. Regulação sempre vai atrapalhar. Processo regulatório, qual concebido hoje, ele atrapalha. Não vou nem falar, não vou nem cometer o erro de falar, mas atrapalha do que ajuda, porque dá a percepção de que em algum momento isso vai ajudar. Mas a estrutura de como a regulação é pensada, de como os planejadores pensam, eles efetivamente só atrapalham. A gente não pode cair nesse romantismo de, não, se tiver uma pessoa boa lá, vai arrumar, e o objetivo da nossa discussão, da nossa palestra é falar um pouco disso. E aí, para isso, a gente tem que falar de como que as regulações surgem, como as regulações surgem no Brasil, como que elas surgem ao redor do mundo, porque é um problema no mundo todo a questão da regulação. E aí não tem jeito, eu tenho que trazer uma das... Eu gosto das frases que ninguém fica postando na internet dos autores, né? A minha favorita do Hayek é uma que eu nunca vi ninguém postar, a minha favorita do Mises é essa daqui, né? Que é o choque de realidade que ele dá, que é a sociedade nunca vai ser o que o indivíduo gostaria que fosse. A sociedade nunca é o que as pessoas querem. E isso dói, isso é ruim, mas é a realidade. A sociedade não é o que nós queremos, né? Então, o Mises vai falar no seu livro A Crítica ao Intervencionismo, por incrível que pareça, foi o primeiro livro do Mises que eu li, né? A Crítica ao Intervencionismo, depois ele tem lá a análise econômica do intervencionismo, mas ele vai falar o seguinte, olha, como é que o ser humano reage à sociedade? Como é que as pessoas reagem a essa sociedade que não é o que ele gostaria que fosse? O Mises vai falar que existem dois caminhos, são os dois caminhos que nós costumamos tomar.
O primeiro caminho é o caminho que ele vai chamar de livre mercado. Capitalismo, né? O próprio Mises não gosta. Eu acho que o único livro que o Mises usa muito a palavra capitalismo é na mentalidade anticapitalista, porque ele justamente queria falar da mentalidade anticapitalista, né? O Mises fala muito de laissez-faire, livre mercado, economia desobstruída. Era isso que ele acreditava, né? Ele não acredita, porque ele fala assim, ele defendia o capitalismo, e a gente comete o erro de achar que o que a gente vive hoje é capitalismo. O que a gente vive hoje não é capitalismo, tá, pessoal? O que a gente vive hoje é um cronismo muito próximo de um neomercantilismo. É isso que a gente vive hoje. Tá? Então, assim, capitalismo, nós estamos longe desse conceito, mesmo porque o capitalismo é um termo cunhado para criticar a ideia de livre mercado. Então, concordo 100% com o meu professor Fábio Barbieri, de que a gente, por mais que a Marise fala para a gente usar palavras, né, o Fábio Barbieri, nosso grande mestre, fala de, não pode usar essa palavra, porque essa palavra foi criada para falar mal da gente, né, velho? Então, é um pouco disso. Mas a ideia de mercado do Mises e dos austríacos e dos libertários é o quê? É essa interação das pessoas, é a cooperação entre pessoas. Por quê? Porque as pessoas querem resolver esse problema da sociedade, que interfere na sua individualidade, e com isso eu vou precisar cooperar com o outro para eu me beneficiar. Até pouco tempo atrás eu machuquei minha panturrilha, eu estava dando palestra de bengala, e aí era engraçado, porque eu sempre estava usando o recurso da bengala para falar a importância do livre mercado, né? Porque olha só que legal, se não fosse o cara da bengala ganhar dinheiro vendendo bengala, não existiria bengala para eu usar hoje. E se não fosse essa bengala? E ele fala assim, o cara está lucrando com o sofrimento dos outros, o cara está lucrando com a dor da perna do fulano. Graças a Deus, porque se ele não lucrasse, ele ia parar de fazer bengala, e eu não teria a bengala para usar, ia ter que dar palestra segurando, esbarrando a parede, segurando os lugares. Porque é essa informação que o lucro transmite, é um resultado de uma cooperação. Eu gostei do seu produto, eu vou usar. Mais cedo falaram quem falou? Foi o Narlock que falou da loja que vendia sonho misturado com croissant, né? Croissant, ele, é horrível e tal, mas a empresa deu certo. Claro, porque tinha gente comprando, ué. E é o prêmio do cara saber que aquela ideia deu certo. Como é que eu sei que minha ideia deu certo? Tem gente querendo comprar, tem demanda. E é isso, é o resultado. Esse é o resultado da cooperação, e isso a gente chama de mercado. E a forma melhor da gente resolver problemas da sociedade, que são muito dispersos, é com pequenos empreendedores resolvendo problemas no microambiente que eles vivem, e com isso eles obtendo seus lucros para poder resolver o problema das pessoas. E com isso a gente dissemina e possibilita uma sociedade que possa começar a funcionar um pouco melhor do que a gente estava enfrentando até então. Mesmo porque o livre mercado, gente, não se iludam. Não é aqueles panfletinhos daquelas igrejas lá, já viu que tem umas igrejas que tem um folhetinho lá do céu, como é que vai ser o céu, né? O leão abraçando a ovelha, todo mundo feliz, né? Aquilo lá é para o céu, é plano, é outro plano. Aqui, meu amigo, não vai ser isso. Eu acho que é o grande efeito dos libertários, né? Os libertários, o problema que eu vejo nos libertários é acreditarem que, não, o livre mercado vai resolver tudo. Não, o livre mercado não vai resolver tudo. Mas o livre mercado, pelo sistema de cooperação, permite que os problemas sejam resolvidos de forma mais rápidas do que se forem decididos pelo oposto disso, que é o planejamento central. Planejamento central, até ele achar uma solução para aquilo, até ele saber que aquele problema está acontecendo, para bolar uma solução que ele não sabe como é que é exatamente, ele vai demorar para resolver esse problema. E às vezes o problema, quando é pensada a solução, né, que nem falaram mais cedo, né, como é que a gente resolve o problema das compotas, né, o Gilson Marx falou, né, tem 4, abre 2, e será que é uma solução, né, do planejador central que está longe, que para ele tanto faz, se abrir 2, 3 ou 4, ele não está lá participando. Quem viu aquela série Chernobyl, da HBO? Assistam, gente, aquilo lá, por mais que em momento nenhum ele fala mal do comunismo, ele é sensacional, porque ele mostra o que foi o Chernobyl. Chernobyl não foi um acidente nuclear, tá? Foi um acidente do planejamento central. Por quê? Uma coisa é uma usina dar problema, ela deu problema. O grande problema de Chernobyl foi, quem que vai ligar para Moscou para falar que ela explodiu?
Aí os caras demoraram um tempão. Aí quando alguém resolve ligar, o que escuta lá? Não, o manual do camarada está falando que ela nunca vai explodir. Você está errado. Não, ela explodiu. Mentira, ela não explodiu. Aí o cara... Aí precisa vir um general, para o general, a passar por cima de helicóptero em cima e falar assim, caralho, velho, explodiu mesmo, mano. Aquele tempo que se demorou para se resolver o problema de Chernobyl é o que causou a grande tragédia. Quem causou a tragédia foi o comunismo, foi o planejamento central. E a gente quer muito disso. E por que mesmo sendo uma ideia ruim, mesmo sendo uma ideia ruim, a gente está aqui o dia todo o povo criticando planejamento central e tal, não sei o quê. Por que a gente às vezes vê essa ideia prosperar tanto? Porque essa ideia, ela cresce pelo pensamento, eu vou até dizer uma palavra forte, mas é isso mesmo, pelo pensamento doentio, pessoas adoecidas mentalmente, que querem corrigir o mundo, não cooperando com as pessoas, mas impondo um mundo que ele acredita que seja o ideal. E aí surgem os grandes neuróticos. O Mises vai falar do Mussolini, do Hitler. A gente tem hoje o Alexandre de Moraes, que são neuróticos que querem... Eu acredito muito que muitos desses caras que a gente fala que é ruim e tal, não sei o quê, por isso que eu rezo muito para não ir para o inferno, porque quando vê que esses caras no inferno vai ser foda, mano? Então você tem que rezar. O ponto de fé meu é o seguinte, cara, eu tenho que pelo menos ir para o purgatório, porque ir para o inferno, ficar com esses picareta a eternidade, eu estou fodido demais. É por isso, é a motivação de rezar todo dia, Mas, cara, pensa bem, muitos desses caras não fazem porque é ruim. O Alexandre de Moraes, eu acredito muito que ele não está fazendo porque ele tem um ódio e tal. Por mais que é o sentimento que ele tem, mas ele acredita que ele está fazendo o correto. Quando você vê o Barroso falar, o Barroso não, o Barroso saiu, É agora, é o presidente atual, é ele que falou, nós vamos reconstruir. Ele acredita que ele realmente vai reconstruir. Ele acredita que ele é um bom moço, assim como o Hitler. Poxa, pensa bem. O Hitler pensou uma sociedade massa pra caramba, só ariano, só loirão, de 1,80 m, bonito, que fala alemão. Porra, a melhor sociedade do mundo, velho. Tem que matar os judeus e os pretos tudo, mas o que é isso comparado com uma sociedade que só tem gente linda, maravilhosa, loirão? O cara acredita, então a gente mergulha nisso. Agora, eu quero que a gente nessa palestra pare de pensar um pouco no Alexandre de Moraes. Vamos pensar em outros neuróticos que habitam o governo. Vamos pensar nos auditores da Receita Federal. Vamos...